O ex-presidente Lula não será investigado por incentivar protestos na Casa de Deputados. A reportagem é de Vitor Hugo Salina. A Justiça Federal, em São Paulo, rejeitou investigar Lula pelas declarações que fez pedindo que militantes realizassem protestos em frente à Casa de Parlamentares para tirar a paz deles. Em abril, o petista disse durante um evento da CUT que era preciso mapear e visitar esses deputados para conversar com eles, com a mulher deles e até com os filhos. Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, não é para xingar não, é para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Eu acho que surte muito mais efeito. A oposição reagiu e o Ministério Público Federal abriu investigações para apurar se nas falas de Lula houve ameaças ou incitação à violência. Já a Procuradoria entendeu que, em seu discurso, Lula não citou nominalmente nenhum político e que, por isso, suas falas não devem ser entendidas como incitação pública à violência. Na decisão, a juíza Fabiana Alves Rodrigues, da 10ª Vara Criminal Federal de São Paulo, disse se tratar de menção a atos públicos não violentos na residência dos parlamentares. Bom, girando os nossos comentaristas, começando agora por você, Diogo Schelp. Essa fala do ex-presidente na época foi muito criticada, inclusive pelos nossos comentaristas aqui na Jovem Pan. E essa decisão da Justiça, Diogo? Pois é, a crítica às falas do ex-presidente Lula são corretas, né? De fato, é absurdo imaginar que um ex-presidente ou alguém que pretenda voltar ao cargo de presidente defenda um método como esse, um método de intimidação a parlamentares, né? De fazer intimidação não só aos próprios parlamentares, como intimidação à família e aos filhos desses parlamentares. Quando ele fala em incomodar, mesmo que ele faça ali a ressalva de que não se deve xingar, ele está, sim, sugerindo um método de intimidação. O caminho correto, obviamente, é o parlamento. O parlamento tem essa possibilidade. Você pode, por exemplo, se organizar, em uma categoria de pessoas com interesses em comum e fazer, então, propostas nos gabinetes parlamentares, marcar reuniões e fazer outras formas aí de gestão junto aos parlamentares para defender medidas, defender políticas públicas. Agora, quanto à decisão da Justiça em si, ela tem um caráter técnico, porque o ex-presidente Lula ele vem adotando essa estratégia de não citar nomes de ninguém, mesmo em outras falas que são falas polêmicas, inclusive falas que se referiram ao próprio presidente Jair Bolsonaro de maneira muito contundente, ele não cita nominalmente e com isso ele escapa aí de ser responsabilizado judicialmente. Ô Cris, errou o Lula nessa declaração, exagerou e acabou sendo salvo pela Justiça? Quais possíveis penas ele poderia ter que enfrentar? As penas exatamente eu não sei, Adriana, mas obviamente que ele errou feio, ele cometeu aí uma ameaça sim, e essa juíza, na minha opinião, errou também muito feio. É por causa de decisões de juízes como essa juíza aí, por decisões como essa, que às vezes moradores de prédios, como os vizinhos da ministra Carmen Lúcia, vem o seu prédio pichado, vem fezes atacadas contra as janelas de moradores que não tem nada a ver com o trabalho da ministra Carmen Lúcia e juízes passando a mão na cabeça desse tipo de ameaça. Veja que nesse caso que eu estou citando, que ocorreu em Belo Horizonte anos atrás, adoradores do ex-presidente Lula, o pessoal do MST, esteve no prédio da ministra, pichou o prédio, sujou as calçadas, como eu disse, fez absurdos ali em apartamentos dos vizinhos da ministra, inclusive, porque sequer sabiam o andar em que a ministra residia. Quem fez a limpeza disso tudo foram os, então, apoiadores do candidato Bolsonaro, na época da pré-campanha. Mas veja como é ruim
dizer que isso não é, que isso é democracia, dá uma ideia de que ficar ameaçando, atazanar, incomodar, né, foi a palavra que ele usou, incomodar a vida dos parentes dos deputados, como isso é ruim, como isso é antidemocrático. E é muito triste que uma parte do judiciário ache que antidemocrático é jornalista gravar um vídeo convocando seus seguidores para uma manifestação pacífica, como foi o caso de Wellington Macedo, que por causa de vídeo convocando para as manifestações de 7 de setembro, sem dizer uma única palavra de ameaça, quem quer que fosse, passou meses na cadeia e está até hoje com tornozeleira eletrônica, para a gente ver a insegurança jurídica que a gente vive hoje no Brasil.